uma coisa que é importante que a IN traz é a possibilidade e também a necessidade de dialogar com outros programas governamentais que já existem e que muitas vezes vocês já fazem, isso já está em andamento, né? Mas é importante prever isso e colocar isso no plano. Por exemplo, o PEG, que é o Programa de Eficiência do Gasto Público, tem uma coletânea ali das melhores práticas, depois vocês vão poder ter acesso a esses links, que é muito bacana, que traz ali realmente coisas que já foram feitas no âmbito governamental, que deram certo e que podem ser compartilhadas, podem ser, na verdade, copiadas, né? Devem ser utilizadas mesmo como exemplo. O Procel também tem uma cartilha, né, de dicas de conservação de energia que pode inspirar algumas ações. A própria 3P, muitos de vocês já têm, né, um diálogo forte com essa agenda ambiental, então isso também é um momento de fortalecer esse programa. A coleta seletiva solidária tem um site específico ali com um passo a passo de como pode ser feita essa questão do diálogo com as cooperativas de catadores, enfim. Isso é fundamental também para ser incluído no PLS. O projeto Esplanada Sustentável, muitos ministérios já têm aderido, então tem um material aí de sensibilização que é muito bacana, porque, na verdade, assim, tudo começa com a sensibilização mesmo. O PLS ele vai ser pensado por uma equipe, mas ele vai ser depois executado por todo mundo. Então, essa sensibilização é uma parte fundamental desse processo. E o próprio programa de CPS, que está na IN1 de 2010, que a Florence comentou, que traz todas aí as diretrizes para que isso seja implantado. Depois, os resultados vão ter que ser monitorados, né, vão ter que ser avaliados de uma forma semestral pela equipe, pela comissão gestora, e aí a IN já traz também algumas ideias de como isso pode ser feito através de indicadores. Então, por exemplo, pode passar, em relação ao papel, nós temos aí, colocar, por exemplo, o consumo mensal de papel, consumo mensal per capita, né, por servidor, quanto que é gasto realmente em valores com a aquisição de papel, enfim. Isso tudo para possibilitar depois uma verificação dos resultados, depois de 6 meses, depois de 1 ano, como é que isso foi acontecendo. Então, assim, são algumas ideias, uma visão geral do PLS. Nós ficamos pensando, então, em como que isso pode ser feito num passo a passo, né, para facilitar um pouco isso, e a Florence vai apresentar para vocês. Bom, acho que como vocês puderam ver aí, agora né, de uma maneira mais sistematizada, o que a IN e as normas falam, no fim o PLS é uma grande compilação, digamos assim, de várias normas, de obrigações já existentes, né? A gente tem obrigações já para o poder público de implantar a coleta seletiva, né, de inclusão dos catadores nos órgãos públicos, a gente tem metas de eficiência energética, nós temos obrigações de compras sustentáveis, temos a 3P, enfim. Então, são várias normas, eu acho que talvez por ter vários programas, várias normas, vários projetos, várias iniciativas, acaba que fica difícil de juntar tudo, né? Então, acho que o plano de logística sustentável é uma grande oportunidade e o objetivo é um pouco esse, né, de integrar todas essas ações, integrar todas essas normas num instrumento só. O MDIC, no seu PLS, usa como base de metodologia esse Balance Scorecard, que basicamente, como vocês podem ver, é baseado no PDCA, né? Planejar, aqui no caso, planejar, executar, verificar e revisar, mas o PDCA é uma linha de planejamento, acho que vocês devem conhecer, né? Então, é bem simples, na verdade, ajuda a pensar de uma maneira lógica, né? E é com base nisso um pouco que a gente desenvolveu esse passo a passo. Tem o modelo de gestões do Pacto Global da ONU, que a gente menciona no nosso livro com o FGV, ele vem um pouquinho mais detalhado, né? Comprometer-se, avaliar, definir, implementar, medir e comunicar. Não deixa de ser um ciclo PDCA, tem alguns elementos a mais, como, por exemplo, a comunicação, a parte do comprometimento inicial, enfim. Então, são alguns elementos, na verdade, mas todos, a ideia geral é que é algo cíclico, a ideia geral é que você deve medir, você deve planejar, você deve incluir indicadores, você deve monitorar. Então, são elementos que em qualquer metodologia vocês vão ver. Então, com isso a gente tentou, em 6 passos, mostrar como é que seria aí fazer esse PLS, né?
Um primeiro passo seria a preparação, um segundo passo, o diagnóstico, a medição, um terceiro passo, a elaboração do plano, quarto passo, implementação do plano, quinto passo, monitoramento, sexto passo, verificação e avaliação. Então, na mesma lógica das metodologias antes apresentadas, do próprio PDCA, como é que isso se resumiria? Primeiro passo, preparação. A IN é bem clara ao mencionar a criação da comissão do PLS como um dos primeiros passos. Precisa implementar essa comissão. É o primeiro passo. Eles dizem que, no mínimo, deve ser composta por 3 servidores designados pelos respectivos titulares dos órgãos ou entidades, espelhando aí o ciclo do processo de compras, ou seja, termos de referência, comissão de licitação, consultoria jurídica, realização da licitação. Em outras palavras, precisa de no mínimo 3 pessoas, mas o que você quer numa comissão dessas, pensando num plano de logística que integra um pouquinho de tudo? Você quer reunir diversas competências, né? Fica muito mais fácil depois, na parte de elaboração, implementação, monitoramento, você reunir várias competências técnicas, competências de sustentabilidade, competências de gestão, competências jurídicas. Então, isso deve ser pensado. E, se possível, ter, então, mais de 3 servidores com competências diferenciadas aí nessa comissão. Há a possibilidade de envolver colaboradores e outros servidores de outros departamentos e áreas, ou eventualmente até de outras universidades, outros ministérios, outros departamentos, se necessário. Se vocês sentirem que em algum momento tem algum apoio técnico necessário, dá para chamar os colaboradores, né, para uma reunião de uma comissão, para uma discussão específica. Então, essa preparação é importante, a IN coloca isso, e a gente ressalta aí alguns pontos como a variedade de competências como sendo importante e fundamental, a gente ressalta a importância da preparação para não ter problema lá na frente, né? Então, problema no sentido de chegar no meio do caminho, por exemplo, numa parte de elaboração do plano ou até de implementação, enfim, qualquer outra fase, falar, puxa, mas estamos aqui só nós dois, agora estou com dificuldade em envolver fulano, agora estou em dificuldade de compreender do que se trata aquela área específica. Então, é uma maneira de você preparar bem as bases. Então, reunindo essas competências, a gente acredita aí que, essas variadas competências, a gente acredita que fica uma base mais sólida. Lógico que hoje a gente está às vésperas do prazo, né? Então, para aqueles que ainda nem criaram uma comissão, talvez não dê para ficar semanas, logicamente não vai dar para ficar semanas para criar uma comissão e reunindo as competências diversas. Então, a gente coloca o passo a passo, pensando, né, na perspectiva de que esse plano ele deve ser revisto anualmente. Então, no próximo ano, se vocês não conseguirem chegar no que a gente está colocando aqui agora, se melhora no próximo ano ou, eventualmente, se melhora ao longo do caminho. Segundo passo é o diagnóstico, a medição. Então, a Fabiana falou do inventário de materiais, né, os materiais consumidos no período de um ano pelo órgão, inventário de bens, né, o modelo de inventário de bens é dado pela IN número 205, então aí temos esses 2 inventários, um de consumo e um de bens. Levantamento de práticas de sustentabilidade e racionalização de uso de materiais e serviços já realizados e ou em andamento. O que a gente tem visto é que falta muito sistematização e disseminação de informações. Tenho certeza que alguma ação vocês já fazem, mas não necessariamente está sistematizada, não necessariamente isso está claro para todos os departamentos e para todo o órgão envolvido. Então, esse levantamento de práticas é muito importante, né? É muito importante para essa disseminação, mas é muito importante também para saber de onde vocês estão saindo hoje. Como o plano ele vai ser atualizado anualmente, digamos, um marco zero, né? O momento onde a gente está saindo e vai permitir depois com os indicadores, enfim, o acompanhamento, a avaliação, de vocês verem para onde está indo e como vocês estão evoluindo na implementação do plano. O terceiro passo é a própria elaboração, é o maior, né? Seria um dos mais complexos aí, e é onde entra o que a gente comentou do pensamento do ciclo de vida, né? É um momento em que vocês precisam parar para identificar ações que são possíveis de melhoria. Então, já estou com o inventário, os inventários, já tem o levantamento das práticas. Então, o que eu posso melhorar, pensando no ciclo de vida? Que materiais eu estou comprando, o que eu posso mexer aqui no meu consumo? Que materiais que eu estou comprando que tem uma relevância econômica muito grande, tem impactos socioambientais relevantes e que eu possa, eventualmente, procurar no mercado alternativas mais sustentáveis, né? Analisar o mercado.
né? É conversar com o mercado, né? A gente mostrou um pouco essa metodologia de envolvimento prévio do mercado aí nessa parte de inovação. É fundamental, né? Se há tempo. Identificação de alternativas, como eu comentei. Então, é o momento de se pensar no ciclo de vida e ver o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar. A partir daí, definir o plano de ação. A Fabiana mencionou, aquele conteúdo mínimo deve ter um plano de ação para cada um deles, um plano de ação detalhado, né, com objetivos, detalhamento das ações, responsáveis, podem ser áreas, a gente vê alguns planos com pessoas e não só áreas, prazos, metodologia, indicadores, como mencionei, cronograma, recursos, se precisar de recursos, muitas dessas ações, tem muitas ações muito simples de serem feitas, que nem recurso precisa, recursos financeiros, né? Simplesmente o esforço aí de algumas pessoas para começar a implementar algumas ações. E esses indicadores, vamos ressaltar, é super importante, né? Tanto a parte do levantamento diagnóstico como os indicadores é o que vai permitir para vocês, ao longo dos anos, acompanhar, monitorar, avaliar, né? E indicadores permitem aí que a gente tenha um norte. Eu trabalho muito com indicadores, a gente gosta muito de trabalhar com indicadores, e é bom sempre ao longo do processo ir revendo esses indicadores, porque mostram, te relembram para onde você está indo, qual que é o seu objetivo, o que você quer alcançar ali, né? E as metas para cada plano. As metas podem ser aí, são estabelecidas por vocês. É importante colocar metas, né? Tem metas, são voluntárias nesse caso, então se ao longo de um ano, no final de um ano, essas metas não forem cumpridas, poxa, né, é o momento de reavaliar, o que a gente errou, qual que foi o problema, qual que foi o obstáculo, vamos consertar isso daqui para frente, né? Ninguém vai para a cadeia se essas metas não forem cumpridas, né? Então, metas é um direcionamento junto com os indicadores para vocês saberem aonde vocês estão caminhando. Ações de divulgação, conscientização e capacitação. Então, isso até na IN eles colocam separado e de maneira transversal, porque isso tem que permear tudo, né? No fim, falando de um plano de logística sustentável interno, órgão, precisa do engajamento das pessoas no fim. Vocês vão precisar puxar essas pessoas, conscientizar essas pessoas. Então, todas essas ações, elas, no fim, acabam sendo transversais a todos esses temas. E elas devem, ao nosso ver, caminhar ao longo aí de todo o plano. 3 apêndices mínimos, então mínimo, e a gente ressalta bem esse termo mínimo que a IN vai trazendo, porque é o mínimo. Se vocês quiserem ir além disso, é mais do que bem-vindo, né? Se quiserem arrojar e ir além de tudo que a IN fala de mínimo, e eu acho que a IN foi muito inteligente nesse sentido de colocar um mínimo, porque falar, não é só isso, hein? Tem muito mais coisa que dá para fazer, e se vocês quiserem ir além, vocês podem e devem ir além. Os 3 apêndices mínimos são o inventário de bens materiais, que a gente comentou, o diagnóstico das práticas e material de consumo sustentáveis, que eventualmente vocês já estejam comprando. E, por fim, a aprovação do secretário executivo. Então, finalizada a elaboração do plano, o secretário executivo tem que assinar para o plano ser formalizado. Número 4, implementação do plano. A gente coloca a publicação do PLS no site e encaminhamento à Secretaria Executiva da CISAP já na parte de implementação, porque a gente entende que é o primeiro momentozinho que, de fato, o plano passa a ser válido, digamos assim, formal, e começa a ser implementado. Mas dá para entender também que ele está como último elemento, última atividade do passo 3, né? Enfim, então vai um pouco de entendimento. Mas digamos que o último momento aí para começar a implementar esse plano é a publicação do PLS no site, encaminhamento à Secretaria Executiva da CISAP, a gente mencionou da Lei de Acesso à Informação e Transparência, então essa publicação é mais do que recomendável, eu acredito que seja fundamental, e é o que vai permitir, a gente pensando também numa mudança de gestão ano que vem, não podemos esquecer isso, então pensando aí no legado que os órgãos precisam deixar, e seria bem-vindo deixar para a próxima gestão. Ele, uma vez publicado, quer dizer, o cidadão já também tem acesso à informação e pode cobrar eventualmente, ou pode acompanhar eventualmente ao longo dos meses e dos anos essas ações. E realizar as práticas e ações previstas. Implementação e implementação, né? Número 5, monitoramento. Então, a IN coloca acompanhamento semestral. Isso é muito importante, né? Ele pode, se vocês quiserem fazer menos de 6 meses, ótimo, fica ainda mais próximo. Mas os 6 meses é o que a IN indica, né? É o momento em que os resultados são avaliados pela comissão gestora, os indicadores são revistos, ver se
está acontecendo algum problema que já merece alguma intervenção, alteração no meio do caminho, algum ajuste, enfim. Então, é o momento realmente de acompanhar se a coisa está fluindo bem, se a coisa está andando bem. É um momento também de compartilhar soluções novas, experiências e boas práticas com outras instituições e órgãos públicos. Então, isso é muito importante, né? Porque vai dar ideias, de soluções, vai dar outras boas ideias para, eventualmente, depois, ao longo do ano, né, ao final de um ano, rever o plano, identificar desvios, obstáculos e necessidade de ações adicionais. Então, digamos que é um momento ali, vamos ver no meio do caminho o que está acontecendo, o plano está indo bem, não está indo bem, o que eu posso melhorar, o que eu posso incluir. Então, esse é um monitoramento aí que deve ser feito semestralmente. E, por fim, verificação e avaliação. A IN coloca que deve ser anual, né? Deve ser feito, inclusive, um relatório ao final de um ano para evidenciar o desempenho de cada órgão, contendo consolidação dos resultados alcançados, identificação e definição das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente. E aí, por fim, ao final de um ano, se revisa o plano e volta tudo, né? Aí, ao final do ano, vai atualizar o inventário, vai atualizar o levantamento das práticas, vai rever o plano, vai modificar as ações, outros cronogramas, enfim. Então, é um planejamento básico aí, e aí ele é revisto, avaliado e se volta o ciclo, né? A possibilidade, eu não sei, Fabiano, eu estava distraída, não sei se você mencionou, a IN também coloca da possibilidade de, para órgãos muito grandes, né, se ter mais de um PLS, né, um mesmo órgão, mas tem muitas unidades espalhadas pelo país, então a gente tem vários desses órgãos públicos federais, né, e aí fica difícil você ter um plano para um órgão gigantesco que tem centenas de unidades espalhadas pelo país, como é que vai ter um plano só, né? Então ela permite esses subplanos, digamos assim, ou variados planos por unidade, não por órgão, né? Então isso a IN coloca também, e hoje de manhã vieram algumas perguntas nesse sentido, então já para colocar que ele pode se subdividir, né? Então isso é uma maneira que a gente encontrou de sistematizar melhor as informações que estão contidas na IN, estão contidas nas normas, para dar alguns elementos para vocês e tentar, de maneira mais simples, colocar e ver que também eu acho que não é um bicho de sete cabeças. A gente entende, a gente conhece bem as dificuldades, a gente vem trabalhando com governos há mais de 20 anos, nós sabemos plenamente das dificuldades enfrentadas. O importante, e aí eu repito isso que a Ana Maria comentou no começo, o importante é dar um passo. Não tenham medo de dar um passo, né? Esse passo, ele pode e provavelmente não será perfeito, errar é humano, o ser humano não é perfeito, mas esse primeiro passo é super importante. E com esse ciclo, esse planejamento cíclico, esse passo a passo cíclico, e com as próprias regras da IN, né, de monitoramento e avaliação, é natural que isso vá sendo melhorado, é natural que isso vá sendo, né, que se aprenda com erros e acertos dentro do próprio órgão ou entre órgãos. Então, não tenho medo de dar espaço, não será perfeito. Haverá sim problemas, também já antecipando uma das perguntas que foram colocadas hoje de manhã, quer dizer, a norma está aí. Quem não fizer está sujeito a eventual controle, né? Eventual controle dos órgãos. Então, deve ser feito, né? Até a recomendação, dando a recomendação do MPOG façam, apresentem no prazo. Vocês têm aí todo esse passo a passo, vocês têm um momento de monitoramento, vocês vão ter um momento de revisão. Ele deve ser melhorado ao longo do tempo, mas não deixem de fazer. Então, espero que essa apresentação, muito breve, tenha ajudado um pouquinho, tenha elucidado um pouquinho algumas perguntas que vocês tinham ou têm em relação ao PLS. Como eu disse, a apresentação vai ficar disponível no site Comprasnet, estará disponível também no CP Sustentáveis, e semana que vem um relatório de diretrizes completo também estará disponível por lá, caso vocês precisam consultar ou tenham interesse em consultar alguma fonte específica, alguma outra informação mais detalhada. A gente vai parar por aqui, eu queria agradecer a todos pela atenção. Tem uma pausa agora, 15 minutos, para aqueles que quiserem pegar o cafezinho, voltarem, já começarem a preencher o questionário, a gente agradece. Quem está recolhendo é o pessoal da mesa de inscrições ali. E voltamos em 15 minutos, o MMA vai apresentar o case deles e a gente vai ter uma rodada de debates e troca de experiências. Obrigada. Para não perder aí a atenção de vocês, a gente já vai emendar aqui com a apresentação do Ministério do Meio Ambiente, né? Eles vão vir trazer um pouco a experiência deles aí na elaboração do PLS.
Então, convidando aí a Fernanda Capdeville e Thiago Errara, do Departamento de Produção e Consumo Sustentáveis, da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do MMA. Pedir silêncio para vocês, por favor, gente. A gente vai recomeçando aqui. Já agradecendo o Thiago e a Fernanda por terem vindo aqui, dispostos aí a mostrar a experiência deles. Bom dia, gente. Meu nome é Fernanda, boa tarde. E esse aqui é o Thiago. Nós participamos como membro da comissão gestora do PLS lá no Ministério do Meio Ambiente, que foi feito juntamente com o Serviço Florestal Brasileiro. Ok, a gente montou uma apresentação bem rápida aqui para vocês, dando uma noção um pouco de trabalho de escritório, um pouco dos bastidores, né, algumas pequenas aventuras e deslizes que cometemos, né, no processo de escrever esta primeira versão do PLS. E assim a gente espera contribuir com o exercício de cada órgão que está aqui representado. A Fernanda Capdeville é analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, arquiteta, especialista em gestão pública e agora em sustentabilidade. Eu, Thiago Errara, sou gestor ambiental, mestre em ciência ambiental e atuo nessa área de compras há algum tempo, inclusive em parceria com ICLEI e Fundação Getúlio Vargas, e há pouco tempo dentro do Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis. Em termos de conteúdo que temos aqui para essa pequena intervenção. Primeiro, algumas informações de bastidores, depois trazemos também a estrutura, o sumário ou conteúdo do documento PLS do MMA. Trazemos também, apresentamos então um pouco do plano em si, que são os objetivos, as diretrizes, os 7 projetos que compõem o plano, o sistema previsto de monitoramento e governança, e, por fim, alguns insights que a gente queria dividir aqui com vocês. Bom, começando por bastidores, que talvez é a primeira etapa, né, Florence, que você sugeriu, seria montar, então, o tal do comitê. Né, no caso do Ministério do Meio Ambiente, o primeiro comitê implantado ou estabelecido, ele contou com a participação de todas as vinculadas, né? Então, o ICMBio, o IBAMA, a ANA, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e representantes de uma secretaria específica que cuida de produção e consumo e do pessoal da SPOA, especialmente o pessoal que cuida de contratações, pessoal de serviços gerais. Né? Então, essa foi a primeira portaria, né, que estabeleceu o grupo. Isso acho que é um primeiro recado bastante importante aqui, que a gente queria deixar, que este primeiro comitê gestor não observou um dos artigos, né, da IN 10 de 2012, que era o artigo que dá a liberdade às autarquias vinculadas a criarem e publicarem